Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ainda terminar com esta reflexão, algumas reflexões que nós tivemos sobre o problema da ansiedade. E quero voltar ao texto de Mateus capítulo 6, os versículos 31 até o versículo 34. Depois que Jesus fala que nós não devemos andar ansiosos. E então nos diz aqui neste versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. O Senhor Jesus Cristo vai estar nos fazendo pensar sobre como é que nós podemos não ser vencidos pela ansiedade. Como não ser vencido pela ansiedade? O que é que o Senhor Jesus Cristo, depois de já ter feito várias colocações a partir do versículo 25, aqui a partir dos versículos 31 até o versículo 34, o que é que ele pode nos ensinar sobre nós não estarmos ansiosos, não sermos vencidos, como não sermos vencidos pela ansiedade? O Senhor Jesus vai nos dizer no versículo 32 que nós precisamos ter consciência de que o Pai Celestial, ele sabe as nossas necessidades. É o que ele vai nos dizer, que nós não devemos agir como gentios que procuram todas essas questões materiais, como está no início do versículo 32. E então ele vai nos dizer que nós não devemos andar ansiosos, porque o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Jesus está nos dizendo, o Senhor Deus Pai, ele sabe que nós precisamos da comida, do vestuário, das questões materiais. Mas nós devemos então aprender com Jesus, que diz que nós não devemos ter a atitude dos pagãos, que estão extremamente preocupados, colocando essas preocupações no lugar da adoração a Deus. Mas então ele nos ensina uma atitude correta, uma atitude positiva que nós precisamos ter, que está no versículo 33. Jesus então vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Depois de Jesus dizer que o Pai Celestial, ele sabe e conhece as nossas necessidades, Jesus então vai dizer: olha, vocês que sabem que o Pai Celestial conhece as suas necessidades, vocês precisam então buscar em primeiro lugar o reino dele, a justiça dele, e estas outras coisas materiais, elas vão ser acrescentadas a vocês. Jesus estava dizendo: busquem em primeiro lugar o seu reino, ou seja, que Deus reine sobre todos nós, que Deus reine sobre todas as nações. Busquem não só o seu reino, mas busquem a sua justiça. E quando fala de justiça, Jesus está falando do padrão de atos, de coisas que precisam ser feitas, que são justas, corretas, boas, e que seja este padrão de justiça de Deus aceito pelo ser humano. E então Jesus agora vai dizer: e então buscando o seu reino e a sua justiça, as demais coisas, ou seja, a comida, o vestuário e outras necessidades materiais que nós temos de Jesus, elas vos serão acrescentadas. Olhe para a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina a orar assim, como ensinou aos seus discípulos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha nós o teu reino. Foi isso que Jesus disse. Primeiro colocou o reino de Deus, a santidade de Deus, a glória, glorificar a Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Só então foi que Jesus então disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não andarmos ansiosos, não porque nós sejamos ignorantes dos problemas e das dificuldades, não. Porque nós estamos conscientes, mas nós lembramos, há um Deus verdadeiro, justo, fiel, que reina sobre todas as nações. As coisas não estão fora do controle de Deus. Ele tem um tempo para cada coisa, para cada ação sua. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e só então depois nós vamos clamar pelo pão de cada dia. As demais coisas nos serão acrescentadas. Nós não vamos estar inquietos. Sim, Jesus nos ensina no versículo 34. E não devemos estar.
Por isso Jesus nos diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus disse: olha, nós já temos muitas coisas com que nos preocupar neste dia. Nós vamos colocar estas coisas diante do Pai. Nós não vamos estar preocupados com o dia, o amanhã, a próxima semana, os próximos meses. Não, tudo isso nós vamos colocar diante de Deus. Nós vamos viver um dia de cada vez, sabendo que Ele cuida das nossas vidas. Orígenes, um grande pai da igreja, que viveu a partir do ano 185 depois de Cristo até aproximadamente o ano 254, quando foi torturado e morto, quando Décio era imperador, era do Império Romano, imperador do Império Romano. Orígenes, um grande pai da igreja, um homem extremamente culto, inteligente, chegou a dizer: pedi as grandes coisas e as pequenas vos serão acrescentadas. Pedi, que vocês peçam as coisas celestiais e as terrenas também vos serão dadas. Nós precisamos confiar no Senhor Deus. Meu pai conta a história de quando os nossos avós, Aristeu e Geni, eles chegaram a ter 10 filhos, e quando eles tinham apenas, logo no começo, eles tinham 3 filhos, estavam morando aqui no Recife, lá pelos anos 50, 60. Diz meu pai que eles, depois os nossos avós nos contaram a eles, que o meu avô, trabalhando em viagens e lutando através do governo federal, lutando contra a malária e fazendo pesquisas e tantas viagens. Numa destas viagens, esqueceu de deixar o dinheiro para pagar o que naquela época era o cartão de crédito. Era a caderneta que o dono da mercearia ficava e que a pessoa que ia comprar também tinha a sua caderneta e as anotações eram feitas. E minha avó, Geni, chegou na mercearia para fazer as compras e isto lhe foi negado. Negado porque tinha as contas que precisavam ser pagas do mês anterior e meu avô não havia deixado então dinheiro. E quando foi negado, diz meu pai, que foi um constrangimento muito grande para ela. Ela voltou com o coração triste, apertado. E então ela fez o quê? Ela foi clamar a Deus. Ela chegou em casa e foi orar. E foi meditar na Bíblia. E então, ao orar e meditar na Bíblia, quando abriu a Bíblia para ler a palavra, ela encontrou no meio das folhas da Bíblia uma cédula de 20 mil réis. O que é que tinha acontecido? Meu avô tinha deixado essa cédula dentro da Bíblia para alguma emergência. E a emergência, então, havia chegado. Ela foi, então, com este dinheiro, foi até a mercearia. Ela pôde pagar as contas do mês passado. Ainda voltou com troco e teve agora o crédito renovado para fazer as compras daquilo que era básico e precisavam, de fato, naqueles momentos. Deus seja louvado por isso. Nós precisamos buscar a Deus. Mesmo que não tivesse sido encontrado nada, ela precisaria fazer o que fez. Orar e meditar na palavra de Deus. Trabalhar e saber que Deus haveria de estender as suas poderosas mãos e haveria de cuidar de cada um deles, como tem cuidado de cada um de nós. Que nós não andemos ansiosos, inquietos, não. Que nós não façamos como os pagãos, que não conhecem a Deus, que não conhecem o Deus da Bíblia, não. Dobremos nossos joelhos, meditemos na palavra de Deus, que possamos dar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Possamos buscar a Deus em primeiro lugar, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. E que o principal nós temos Deus conosco. Que o Senhor Deus nos livre de toda e qualquer ansiedade que queira tomar o lugar dele, do Senhor Deus, nos nossos corações. Que Deus nos abençoe e que você não ande ansioso. Aconteça o que acontecer, leve aos pés da cruz. Que o Senhor Deus nos abençoe.